Estou vermelho desta forma, mas não é de raiva. É porque a galera aqui no estádio apagou parte da iluminação, então fiquei assim, um pouco mais vermelho do que o habitual. Meus caros, independentemente da vermelhidão, vamos falar da primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O Barcelona veio até aqui o Estádio da Luz e conseguiu uma vitória por 1-0 nesse primeiro jogo do Benfica. Uma vitória que tem um sabor muito amargo por torcedor benfiquista e com justiça, com razão, porque as oportunidades às vezes aparecem e só passam uma vez. E o Benfica teve hoje uma grande oportunidade de criar um resultado e de conseguir uma vantagem dentro de uma eliminatória muito complicada como essa contra o Barcelona. A vantagem de ter um jogador a mais, boa parte da partida, desde o minuto 21 do jogo, que o Benfica, por conta da expulsão de Pau Cubarsí, ficou com um jogador a mais e não conseguiu aproveitar. E óbvio que a gente vai falar da expulsão, vai falar o porquê isso aconteceu. Claro que teve um pouco de parcela da bravura e também do saber sofrer do Barcelona, e isso a gente precisa tirar o chapéu e dar mérito, um time que lutou contra os próprios fantasmas recentes, mas também teve uma certa incompetência do Benfica de conseguir aproveitar essa vantagem numérica. Além desse jogo, vou dar um pitaquinho aqui no resultado, agora que voltou um pouquinho mais à luz, vou dar um pitaquinho no resultado de Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, obviamente, porque eu estou trabalhando nessa partida, eu não acompanhei o jogo na íntegra, vi os gols e, obviamente, falaremos sobre isso. Então eu vou convidar vocês a deixar o like aqui, a deixar os comentários, especialmente o torcedor bávaro, para que a gente possa ver o que aconteceu, né? E saber a opinião de vocês, isso ajuda bastante. E depois se inscreve no canal, porque nós estamos chegando a 80 mil, hoje ainda tem Corinthians, acho que é hoje, hein? Acho que é hoje. Vamos lá. Primeiro falar da escalação. Eu imaginei que o Bruno Lage poderia reforçar o meio-campo com o Barreiro, mas achei, por conta dos dois últimos jogos, e o Benfica foi muito bem contra o Braga e contra o Boa Vista na dinâmica pelo lado esquerdo, que ele utilizaria o Doll e também o Carreiras, né? O Doll como jogador de meio-campo, junto com o Coxo e com o Osners. Algo que não aconteceu. Ele colocou o Barreiro por conta da proposta de jogo. E a proposta do Benfica foi, no início da partida, pressionar, tentar surpreender o Barcelona, assim como tinha feito no jogo lá de janeiro, né, no 5-4, sair logo com gol e depois baixar um pouco as linhas e dar a bola ao Barcelona. Pressionou. O milagre do Szczesny, aliás, de muitos que ele fez durante a partida, aconteceu logo nos primeiros segundos de partida, com o Aktürkoğlu finalizando e o Szczesny fazendo uma defesa espetacular. Depois disso, o Barcelona teve a bola, subiu suas linhas, o Benfica se compactou para tentar explorar o que a gente já sabe, a linha alta dessa equipe do Hans Flick. Então, o Benfica abdicou da bola e tentou realmente ligar o contra-ataque. Só que é muito difícil você chamar o Barcelona, porque o Barcelona tem muita qualidade. O Pedro organiza muito bem as jogadas, foi eleito melhor em campo e com muita justiça. É um cara que consegue realmente quebrar linhas com passes verticais, mas ao mesmo tempo consegue diminuir o ritmo de jogo, ditar o ritmo do jogo, e isso é muito especial, né? Um jogador que não joga mal. Parece que o Pedro nunca joga mal. E isso é muito, muito interessante ao nível de um time como o Barcelona, e você tem outros jogadores que desequilibram, Lamine, Rafinha, Lewandowski, que a gente não precisa aqui falar, é o melhor ataque da temporada, é um dos melhores ataques da Liga dos Campeões, e realmente fica a impressão de que se o Barcelona tivesse mais a bola do jeito que o jogo se desenhava até os 20 minutos, até porque o Trubin acabou fazendo milagre, né, um milagre triplo, com 3 defesas seguidas, com uma defesa inclusive que pode ser considerada a defesa da Liga dos Campeões até esse momento, e olha que o Alisson arrebentou, ouvi dizer, no jogo contra o Paris Saint-Germain, mas se continuasse daquele jeito, muito provavelmente o Benfica iria ceder gols, porque é muito difícil você manter e gerir o Barcelona dessa forma. Entretanto, no minuto 21, um lance que é capital para a partida. O Pavlidis estava muito bem já no jogo, buscando finalizações, se movimentando, com muita confiança. Centroavante vive de gol e ele está fazendo gols nos últimos 10 jogos, antes desse, 12 gols marcados. E aí, cara, num lance em que ele acredita, em que tem um vigor físico para ultrapassar
o Pau Cubarsí, ele consegue gerar a expulsão do zagueiro do Barcelona. O Pau Cubarsí vai muito mal na leitura da jogada, porque ele imagina que ele ganhou já o espaço e ele dá o carrinho para fazer o corte, só que ele não pode imaginar nada naquela situação, ele tem que saber. Isso vem de experiência e vem de qualidade. E eu acho que ele errou muito ao tomar a decisão que tomou. Uma decisão errada que gerou uma situação muito complicada, uma saia justa para o Barcelona no jogo, porque ele derruba o Pavlício com uma tesoura, o vermelho acontece porque ele é o último homem e com muita justiça, e o Barcelona fica com um jogador a menos. Interessante que se fosse pênalti não seria vermelho. Não seria vermelho porque tem na regra, né? Mas como foi uma falta no limite, acabou sendo vermelho. E o Benfica ficou com um jogador a mais desde os 21 minutos. O que acontece é que o Benfica não sabe aproveitar e acaba saindo do eixo da sua estratégia. O Benfica tinha uma estratégia antes do jogo começar e com a expulsão tinha que mudar a estratégia. Tinha que acelerar mais o jogo, tinha que tomar mais conta do meio-campo, tinha que conseguir verticalizar melhor as jogadas, tinha que encontrar na amplitude os seus laterais, tinha que começar a tomar as rédeas da partida, e não era essa a proposta do Benfica. E dentro disso, o Benfica acabou não conseguindo tirar proveito na primeira etapa daquilo que poderia ter sido, né? Criou oportunidades, o Szczęsny continuou fazendo boas defesas, é verdade, mas sofreu também na velocidade do Rafinha. O Rafinha perde um gol no primeiro tempo que ele poderia ter chutado, tentou achar no meio algum jogador do Barcelona e não fez, teve outras oportunidades, mas quando vira do primeiro para o segundo tempo, eu acho que aí está a frustração talvez do torcedor e também a minha crítica, é que tinha que ter voltado com uma substituição. O Barreiro toma o cartão amarelo, você precisa soltar mais o time, por que você não coloca o Dó no lugar do Barreiro? Cria uma vantagem do lado direito, que é o lado do Lamine, que acompanha muito mal o lateral. É um jogador fabuloso ofensivamente, mas é um jogador que não tem essa característica de marcar. Você cria uma superioridade numérica para cima do Koundé, por exemplo, e consegue soltar mais a equipe. E não é isso, volta mesmo no mesmo time. A primeira substituição que o Bruno Lage faz é colocar o Dol no lugar do Tomás Araújo, que estava contendo as subidas do Rafinha pelo lado esquerdo, e um lateral direito do lado esquerdo. Continua com o mesmo modelo do meio campo, coisa que não surtiu efeito nenhum. E aí vem a bravura e um erro capital do Benfica, né? Bravura porque o Rafinha aproveita muito bem a falha do Antônio Silva, finaliza muito bem, aliás, o Rafinha mais uma vez chamando a responsabilidade, mais uma vez sendo decisivo. É um jogador que na Champions tem números espetaculares. É um jogador que aqui nesse estádio parece que tem um brilho especial contra o Benfica, que ele já foi rival na época de Sporting, e consegue resolver muito bem a parada, uma bela finalização. Só que o Antônio Silva não pode errar o que errou. É um zagueiro novo. Eu entendo o carinho que o adepto benfiquista tem por ele. Vem do Seixal, surgiu muito bem. Mas são falhas que não podem acontecer nesse nível. Ele é novo, mas já jogou Eurocopa, já teve essas andanças de Liga dos Campeões e não pode errar aquele passe. É injustificável e é uma coisa que ele tem que melhorar. Eu acho que, ok, tentar resgatar o jogador, mas não sou adepto de ficar passando a mão na cabeça de jogador quando erra num lance tão capital como esse. Não pode errar, porque coloca o Barcelona numa situação muito mais agradável dentro do jogo, e o Benfica, que nunca soube aproveitar ter um jogador a mais, continua não sabendo. As modificações acontecem, o Szczęsny faz outras defesas e tal, são 26 chutes do Benfica, não enquadrados, né, mas no geral, mas não tem um XG assim tão espetacular pra gente falar que o Benfica abafou, pressionou e o Szczęsny fez milagres atrás de milagres. Não foi isso que aconteceu. O Benfica não conseguiu realmente aproveitar ter um jogador a mais. E essa é a grande frustração. Tem um lance que sai o pênalti no Belotti, né? Que tem impedimento. O impedimento é por uma fração de ombro. Não leva a sorte por aí. Mas no final das contas, fica o sentimento amargo.
O que isso reflete para os próximos jogos? Ou para o próximo jogo em Barcelona? O Benfica pode competir com o Barcelona. Só que quando você, no jogo que joga melhor, que foi o 5-4, perde. No jogo que tem um jogador a mais, perde. Fica a sensação do quê? O Benfica não consegue, mesmo com circunstâncias favoráveis, contrariar esse Barcelona. Vai ter que fazer um jogo impecável em Montjuic para sair com essa classificação. Ficou muito mais difícil do que já estava e, obviamente, agora sem o Carreiras, que tomou o cartão amarelo, vai ter que contar com o Doll, muito provavelmente no seu lugar, para tentar parar o Lamine Yamal, que vai estar com a faca nos dentes para brilhar, né? Porque ele não brilhou em nenhum jogo contra o Benfica. Aliás, o Carreiras anulou o Lamine Yamal nos 2 jogos. Nos 2 jogos. Tanto que o Hans Flick tem que tirar o Lamine Yamal e jogar o Rafinha do outro lado para gerar alguma coisa. Porque não estava conseguindo. E até porque o Rafinha consegue acompanhar melhor e marcar melhor as subidas do Carreiras. O Carreiras fez 2 jogos contra o Barcelona espetaculares que o colocam no radar, obviamente, do mercado europeu. E, obviamente, talvez de times de Madrid, né? Porque se o cara consegue parar o Lamine Yamal... E foi isso que ele fez. Espetacular o jogo do Carreiras. Mais uma vez, uma pena o cartão amarelo não estará na partida decisiva. Passando para o outro jogo da Alemanha. Por isso que eu quero os comentários de vocês aqui. Eu não vi o jogo, né? Volto a dizer. Mas vi os gols. E o Bayern de Munique deu um murro na mesa. Daí talvez fico com aquela declaração do Thomas Müller, né? Que colocava todos os especialistas em xeque na Alemanha quando o favoritismo foi apontado para o Bayer Leverkusen. Do outro lado tem uma hierarquia, do outro lado tem um time cascudo, do outro lado tem um time com muitas individualidades capazes de decidir, um estádio fervoroso, e o castigo veio, 3-0, que praticamente coloca fim na eliminatória. O Harry Kane fazendo 2 gols, brigando efetivamente por artilharia nessa Liga dos Campeões. São 30 penalidades consecutivas convertidas e o gol é muito bonito, né? O Olise coloca a bola na zona de finalização, mas o ataque à bola do Harry Kane é de uma centroavância muito, muito bonita, e também gol do Musiala na falha do goleiro do Leverkusen. Mas fica um sabor muito amargo o Leverkusen, que praticamente entregou essa eliminatória. Veremos o próximo jogo, veremos o que eu farei na semana que vem. Certo mesmo que teremos vídeo do Corinthians depois desta rodada de Liga dos Campeões. Meus caros, beijo pra vocês, vamos que vamos.